Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos tratar das nossas emoções. Iremos falar sobre a inteligência emocional na vida e nos negócios. Fique atento a esse vídeo para nós iniciarmos a nossa reflexão. Olá. Eu gostaria que vocês assistissem um trecho desse filme. Essa comédia, O Todo-Poderoso, mostra como seria se Deus desse a um ser humano comum seus poderes divinos. As pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas não se dão conta de que elas têm o poder. Você quer um milagre, filho? Seja um milagre. Independente de qualquer religião ou crença, a mensagem ficou clara nesse trecho do filme. As pessoas não percebem que elas têm o poder. Ou seja, você já nasce com ele. Basta saber usar. Nascemos com o livre-arbítrio, que é o poder de decidir, escolher o que é melhor para nós. E essa escolha tem a ver com o tempo. Eu sei. Parece um clichê, não é? Mas dizem que a mais lamentável de todas as perdas é a perda do tempo. E eu concordo com isso. A vida é tão curta, e o tempo passa tão rápido, não é mesmo? Mário Quintana falou mais ou menos o seguinte: quando se vê, já são 6 horas. Já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal, já terminou o ano. Quando se vê, nossos filhos cresceram. Quando se vê, já se passaram 30, 40, 50 anos. E aí? Aí fica tarde. O sol se põe. Nas costas ficaram dia, o mês, o ano, os filhos, a vida. Qual o legado deixado? Não deu tempo. Pode ser outro clichê, mas gosto muito da frase. Quem mata o tempo não é assassino, mas sim um suicida. Mata a si mesmo. E aos sonhos de muitos que estão ao seu lado, de muitos que virão. A maturidade nos ensina algumas coisas. A primeira delas é construir todas as suas estradas no hoje, porque o futuro vencedor dependerá dessa sua decisão. Muitos dos que estão aqui têm a liberdade de usar seu tempo de forma que lhes convém. Por isso são autodisciplinados. E assim sendo, procuram fazer escolhas certas, dentro dos limites, dentro das regras, não é mesmo? Porque gerenciar a vida é uma questão de escolha. Não se pode perder tempo, por exemplo, escolhendo reclamar e amaldiçoar sua sorte, ao invés de encarar o sol da manhã no rosto e ver as oportunidades que lhe aparecem. Os que assim fazem têm sorte na vida. São reconhecidos pelo aproveitamento do tempo. São os que deixam marcas, legados. Esses homens e mulheres autônomos escolhem o sol que vemos pela frente para vencer, porque o sol da tarde queima. Autonomia é sinônimo de autoconsciência, de autodeterminação em favor não somente do próprio crescimento, mas do crescimento da sua companhia, da sua consciência, da sua família. Preparem-se, encham-se de sabedoria, façam um pacto com o tempo e usem-no a seu favor. Vocês só estão aqui hoje porque merecem. Então, vão em frente. Sorriso no rosto e firmeza nas decisões. Deixem sua marca. Você quer um milagre? Seja um milagre. Bom evento a todos.
E depois dessa reflexão, né, nós iniciamos fazendo a minha apresentação. Quem sou eu? Né? Sou Carla Scalzoni Romanini, moro aqui em Araraquara, interior de São Paulo. Sou consultora de negócios do Sebrae e sou apaixonada em ajudar as pessoas a transformarem suas vidas. E é uma satisfação poder compartilhar esse momento com cada um de vocês aqui. Bom, e para a gente começar? Para a gente começar, quando a gente fala em gestão de pessoas, a gente fala em emoções, a nossa construção aqui durante esse encontro será coletiva, né? Eu não sei tudo e graças a Deus, porque eu digo que cada vez mais que eu aprendo, mais sei que nada sei, né? Nós sempre aprendemos uns com os outros. Não existe certo e não existe errado. Por quê? Porque eu estou falando das suas crenças, das minhas crenças, dos nossos valores. E a minha verdade é diferente de cada um de vocês que aqui estão acompanhando, né? E a de vocês também é uma verdade totalmente diferente da minha. E tudo o que eu sei é que a mudança é constante na nossa vida, visto tudo isso que a gente tem passado desde o início da pandemia, né? Agora um novo recomeço, uma nova retomada. E o que isso tudo tem a ver na nossa vida, nos nossos negócios, mexendo com as nossas emoções. Então, um pouco disso que a gente vai tratar nesse encontro. Bom, vamos alinhar nossas expectativas. Hoje, nós vamos trabalhar com percepção humana, né? Então, o quanto que a percepção influencia ou não a nossa vida. Vamos falar um pouquinho da gestão das nossas emoções, também das competências da inteligência emocional elencadas, né? Nas nossas virtudes e nossos pontos a serem melhorados. E vou trazer aqui ferramentas também para a gente começar a fazer a reflexão, poder colocar isso no papel, poder trabalhar um pouco disso, poder sentar, se permitir ao olhar para dentro de cada um de nós. Então, este encontro é um presente onde você se permite, né, a olhar para dentro de si, a começar a ter uma leitura diferenciada das suas emoções, das suas atitudes e o que reflete em uma e em outra, né? Os nossos comportamentos. Então, vamos lá. Bom, sempre que a gente trata de um encontro, né, nos temas do Sebrae, nós trabalhamos competências. Então, quais são as competências que nós iremos tratar hoje dentro desse encontro da inteligência emocional? Primeiro, para que a gente compreenda, né, como o reconhecer das nossas emoções pode fazer, né, a diferença frente a esses cenários adversos que nós vivemos. Identificar também as nossas atitudes perante as nossas tomadas de decisão e rever algumas práticas e atitudes para melhorar as nossas competências emocionais. Então, antes de eu falar do outro, eu vou olhar para dentro de mim, né? Antes de eu apontar o dedo para o outro, tem mais 4, né, apontando para mim. Então, ou seja, eu preciso olhar primeiro para mim, me autoconhecer. Quanto mais eu olho para dentro, quanto mais eu me reconheço, mais saberei lidar com as minhas emoções e melhores resultados irei obter. Obter aonde? Nos meus relacionamentos interpessoais, no meu trabalho, né? Na minha carreira, na minha vida como um todo. Eu falei um pouco, né? Quem sou eu e quem são vocês, né? Então, esse é o momento onde que você tem essa figura aí do espelho na água, onde quando você olha, né, para essa água e reflete sua imagem. Quem é você? Quem é você que está aí do outro lado, que está me acompanhando, né? Que está participando dessa ação de inteligência emocional? O que você gosta e faz? Olha para dentro de si, começa a fazer essa primeira reflexão. Essa é a primeira ferramenta que eu trago para vocês. Quem somos nós, né? Quem é você? O que você gosta e faz definitivamente? O que te dá satisfação? No que você é bom mesmo? No que você é porreta? Você faz a diferença. O que você gosta e você faz? No quadrante de baixo, o que você gosta, mas você não faz, não tem feito. E muitas vezes nessa hora, vai vir à tona para você uma muleta chamada pandemia. Olha, eu gosto muito de academia, mas eu gosto de fazer exercício, mas com a pandemia, a academia fechou e eu não tenho feito exercícios. E aí eu quero que você comece a refletir sobre isso, né?
Veio a pandemia, muito tempo a academia ficou fechada, mas se você gosta de praticar exercícios, você pode correr, você pode andar de bicicleta, você pode fazer caminhada, né? Você pode fazer meditação mesmo na sua casa. Então você pode fazer ou ter outras práticas e não carregar essa muleta, né? Tipo da pandemia, por causa da pandemia eu parei tudo. Então, o que você gosta e não tem feito, né? Começa a analisar qual o motivo, por que você não tem feito. Subindo no quadrante acima, não gosto e faço. E aí eu vou trazer o exemplo do meu filho, né? Se eu pergunto para o meu filho, olha, Lucas, o que você não gosta e faz? Ele fala assim, arrumar a cozinha. Poxa, eu odeio arrumar a cozinha, mas, né, eu faço. Trazendo isso para o nosso dia a dia, trazendo isso para a nossa realidade empresarial, muitas vezes você não gosta de vendas, por exemplo. Você não é da prática da área de vendas, mas você tem que fazer. Porque você precisa, né, conquistar cliente, precisa ganhar mercado e você precisa se especializar nisso. É uma área que você não gosta, mas você faz. Olha, eu não gosto da parte, né, da parte de controles financeiros da empresa. Eu não gosto, não me adapto muito a números. Eu não gosto, mas eu preciso fazer, porque a gestão financeira é tão importante quanto os outros departamentos da empresa. Então, o que você não gosta, mas você faz? E aí, tanto no profissional quanto no pessoal, vocês depois podem ir rabiscando, né, fazendo suas anotações aí, para não se esquecerem. E agora, time, o que você não gosta e você não faz? Nesse quadrante, é muito comum as pessoas falarem, trazerem a parte mais subjetiva, a parte mais de sentimento. Olha, eu não gosto de maltratar ninguém, por isso não maltrato. Eu não gosto de gritar com as pessoas, então não grito. E você, o que é que você não gosta e você não faz? Isso tudo para olhar para dentro de você e olhar e falar assim, o que é que você tem feito no seu tempo precioso? O que é que você tem feito para você? Olha, se a gente fizesse uma roda da vida, onde tivesse lá, né, o tanto que você se desprende para o trabalho, para a família, para o lazer, né, e para os estudos, como que você tem dividido, né, esse percentual aí? Percentualmente falando, nessa pizza, ela está equilibrada? Você equilibra bem, né, os pratinhos da sua vida, as áreas da sua vida? Ou, nossa, eu tenho focado muito para o trabalho, eu não tenho tido lazer, eu não tenho feito cuidado da minha saúde, eu não tenho me dedicado aos estudos, ao meu aprimoramento profissional. Então, o que é que você tem feito? Então, esse momento aqui é para você fazer uma reflexão e ter esse espelho sobre você. Quem é você? O que é que você literalmente gosta, daquilo que você é bom, boa para fazer? E você tem se esquecido, né? Se esquecido desse bem precioso maior que é você. Então, começa a pensar um pouquinho sobre isso, tá bom? Trabalhando um pouco sobre agora, entrando no âmbito de percepção, eu quero trazer aqui para vocês e fazer essa reflexão. Qual círculo roxo é maior? O que vocês acham? Qual círculo roxo é maior? O da direita ou o da esquerda? O que vocês acham? Dá um tempinho aí para vocês refletirem e depois colocarem, né, no chat e debaterem depois. E quando a gente vai falar, né, de percepção, nós somos envolvidos, eu estou trazendo aqui o nosso olhar sobre o círculo roxo. O círculo laranja que está ao redor são todas as poluições de comunicação, são todos os ruídos de comunicação, são todas as pessoas que nos influenciam. Então, muitas vezes nós damos valor muito mais para o que está ao redor do que para o que está no centro. Visto isso, o que a gente tem? Que os dois círculos roxos são exatamente iguais. O que é que está me influenciando falar se o roxo da direita é maior ou da esquerda que é maior? É exatamente a influência do tamanho das bolas laranjas.
Carla, mas o que que isso tudo tem a ver? Tem a ver que às vezes você está lá na empresa, você é um líder e você se permite ser influenciado pela percepção dos seus colaboradores ou do seu fornecedor, ou mesmo até do seu cliente, e tira o foco daquilo que realmente é o essencial, daquilo que realmente é o centro. Então você não pode se permitir, né, a deixar ser influenciado. Muitos se permitem ser influenciados, tomam as dores por outras pessoas e acabam tomando as atitudes erroneamente, né, tomando caminhos distorcidos entre o certo e o errado, por não focar naquilo que exatamente aconteceu, naquilo que é o foco e dando valor, né, nos arredores, dando valor naquilo que está te influenciando, que é muito mais a percepção do outro, a visão do outro sobre aquilo que está acontecendo e não literalmente sobre o que aconteceu. Então, nós temos dois tipos de percepção, né? As mais utilizadas. Nós temos a percepção distorcida, que é eu vejo ou eu ouço só aquilo que me interessa, e eu tenho a percepção que é a de projeção, muitas vezes utilizadas no nosso dia a dia, que é projetar a culpa no outro. Aquilo que é seu, você projeta no outro. Então, poxa vida, você chama o seu colaborador, ele ficou de te entregar um relatório, ele ficou de te entregar um trabalho, e aí você questiona ele sobre o prazo, ele fala, olha, eu não consegui entregar, mas é porque fulana também não me deixou o material que eu precisava. Então, não assume a responsabilidade pelos seus erros, não assume a responsabilidade pelos seus atos e joga a culpa sempre no outro. E essa é uma percepção de projeção, colocar a culpa no outro. A percepção distorcida, também quero trazer um exemplo, que é, né, muitas vezes a gente passa um conceito, passa uma orientação para o cliente, tira uma dúvida dele, e a hora que você valida, então tá entendido, tudo bem para o senhor? Ele fala assim, ah sim, eu entendi que é isso e isso. Não, mas não foi isso que eu disse para o senhor. Eu disse várias outras coisas. Ah, e aí você vai ver que ele só pegou aquilo que interessava, porque vem de encontro com aquilo que fazia sentido para ele, com aquilo que ele esperava ouvir. Então, temos que tomar muito cuidado com a nossa comunicação, validar ela constantemente com as pessoas que estamos nos relacionando, principalmente para a gente não ter uma percepção distorcida ou projetar, né, essa percepção, a culpa no outro. Dando continuidade, por que nós estamos falando de gestão da emoção dos nossos negócios? Por quê? Por que a gente está trazendo emoção no negócio, se é muito mais razão? Será mesmo que a gestão dos nossos negócios é pautada só na razão? Não, ela tem um equilíbrio. O equilíbrio é a razão e a emoção. E é por isso que hoje o nosso encontro trata da emoção. Porque falar dos nossos negócios é falar de pessoas. E falar de pessoas também é falar dos nossos sentimentos. Nós tratamos 80% hoje dentro da nossa empresa, tratamos, né, com os comportamentos, nós tratamos com as pessoas, nós nos relacionamos. Então, o nosso negócio é puramente, né, tratativa com pessoas, e muitas vezes a gente brinca, né, fala assim, olha, o empresário ele tem que ser um pouco de psicólogo, né? E aí eu brinco às vezes tem que ser até um pouco de Padre Quevedo, né? Fazer um pouco do exorcismo, se for necessário. Por quê? Porque as pessoas são um potinho onde é tudo junto e misturado, e o teu colaborador ele vai vir e não tem um botão de liga e desliga. É diferente a gente falar em finanças, onde 2 mais 2 é igual a 4. Aqui em gestão de pessoas, quando a gente lida com emoções, nunca é uma ciência exata, né? Ela sempre vai ter o diferencial devido às suas crenças, aos seus valores, aquilo que cada um acredita. E por isso, né, é uma montanha-russa das nossas emoções. E lidar com esses sentimentos e saber gerenciar isso é um dos fatores cruciais para nós líderes, né? Para todos nós que estamos aqui. Saber lidar, né, não com os nossos próprios sentimentos, mas também poder saber lidar um pouco com os sentimentos da nossa equipe, das pessoas que a gente sempre se relaciona. Bom,
Por trás de toda a gestão, há pessoas com emoções. Então, eu tenho medo, eu tenho alegria, eu tenho tristeza, eu tenho raiva, eu tenho nojo, eu tenho repulsa, né? E tudo isso, essas 5 emoções, muitas vezes, durante um único só dia. Então, eu sou primavera, eu sou verão, eu sou outono, eu sou inverno, num único dia. Então, o que isso significa? Significa que eu posso acordar alegre, de repente, posso receber uma ligação, ficar triste. Isso, se eu não trabalhar, eu posso criar uma crise de medo. Posso ficar com raiva diante da atitude de alguma coisa que me aconteceu no trabalho, ou um boleto que eu tenho que pagar, que veio, por exemplo, e eu não esperava aquele valor, ou seja, que raiva de ter que pagar isso todo mês, por exemplo, né? Eu não tenho pernas para arcar com esse prejuízo. Ou estou fazendo uma tratativa, recebi um cliente, ou recebi um fornecedor, é uma pessoa que os princípios dela vão totalmente contra os meus e me dá um nojo no quesito de repulsa sobre aquele comportamento humano, né? Principalmente nesse slide, o que eu quero tratar com vocês é que dentro dessas emoções a gente tem que se permitir, né? Se permitir a entrar dentro de cada uma delas, mas mais do que isso, eu vou sentir essa dor, ela vai ter início, meio e fim. Ou seja, eu vou entrar dentro desse medo, eu tô com medo, normal sentir medo, né? Todo mundo sente medo. Ao contrário, aquele que não sente medo, ele não analisa riscos, né? De repente se torna uma pessoa até perigosa. Então, é bom sentir o medo, mas um medo que tenha, né, o seu limite, que tenha o seu equilíbrio, que tenha ali o seu início, meio e fim. Por quê? Porque se você mergulha nesse oceano do medo e se você não consegue sair dele, você pode entrar numa crise de pânico, você pode entrar numa depressão profunda e não é isso que nenhum de nós queremos. Então, gerenciar as suas emoções, né, é se permitir sim mergulhar dentro dela, mas saber que, olha, eu vou sofrer, eu vou me dar esse direito, mas agora, ó, segue vida. E se você está mergulhando dentro de uma dessas emoções, se você não está conseguindo gerenciar a sua emoção, você não está conseguindo sair dela, peraí, então você não está conseguindo fazer esse gerenciamento sozinho, então é a hora de você procurar a ajuda de um profissional habilitado, um profissional competente, que vai conseguir, né, fazer com que você saia sem grandes danos dessas emoções e que você consiga, né, seguir o seu novo ciclo, tá bom? Poxa, então, visto tudo isso, nossa, quantas emoções e o que isso tudo tem impacto na nossa vida, o que é finalmente inteligência emocional. E o nosso mestre Daniel Goleman diz que a inteligência emocional é a capacidade de nós identificarmos nossos próprios sentimentos e o dos outros. Então, primeiro os meus, depois eu identifico os meus, eu identifico dos outros. E da gente nos motivar e gerir as nossas emoções. Para quê? Né? Para que a gente tenha melhores relacionamentos. Relacionamentos aonde? Melhores relacionamentos no nosso negócio, né? Na nossa vida, na comunidade que nós estamos inseridos, na faculdade, ou seja, nos diversos cenários em que nós atuamos, que nós temos um papel fundamental. Então, se você é um líder, primeiro gerencia a sua emoção para depois você poder, né, identificar a emoção dos seus colaboradores. Identificar a emoção dos seus colaboradores é uma estratégia, né? É uma estratégia tática, é uma estratégia de nível gerencial. Por quê? Porque você sabendo quem é quem do seu time, você vai saber lidar muito melhor com essas peças. O que cada um tem de melhor para poder contribuir, né? Dentro do seu plano tático, dentro do seu plano operacional, dentro do seu plano estratégico. Utilizar as competências de maneira, né, saudável. Então,
Cada um é bom em alguma coisa, então, se você é líder, você consegue olhar isso, ter um olhar mais criterioso para saber alocar as pessoas e elas serem mais produtivas, darem melhores resultados dentro do teu negócio. Então, gerenciar as emoções é sim obter uma maior produtividade, é sim obter melhores resultados dentro das nossas empresas. A inteligência emocional, ela é composta, né, por 5 ingredientes, vamos dizer assim, né? E a gente vai estar vendo cada um deles agora nesse momento. Vamos ao primeiro, que é a autoconsciência. Olha esta imagem, né? Então, quantos de você existem aí dentro, né? É a Carla alegre, é a Carla triste, é a Carla brava, é a Carla talvez irônica, né? Nós temos vários sentimentos enraizados dentro de nós e muitas vezes isso aflora mediante o cenário que nós estamos inseridos, os nossos diversos papéis. Então, o primeiro componente da inteligência emocional é a autoconsciência, onde você se reconhece as suas próprias emoções. Poxa, Carla, eu tô olhando para dentro de mim e eu comecei a me reconhecer, né? Tô começando a enxergar como é que eu funciono, quais são as minhas emoções, o que literalmente são os gatilhos mentais, né? E que mexem, o que é que me tira do eixo. Eu comecei a olhar para dentro de mim, opa, parabéns, você está tendo o seu autoconhecimento, está olhando para dentro de você, está começando a se reconhecer. Agora a gente está começando a literalmente propor uma mudança efetiva no seu dia a dia. A gente tem a autogestão. Tira essa máscara, né? Tira essa máscara e é hora de começar a lidar com as suas emoções. Primeiro você reconhece ela e depois você vai trabalhar ela. Então, vocês acham que autodesenvolvimento é a mesma coisa que autorreconhecimento, né? Autoconhecimento é a mesma coisa que autodesenvolvimento? Não, né? Primeiro eu me autoconheço, né? Então eu vou buscar me conhecer, que é o reconhecer, e depois eu vou lidar, então eu vou me autodesenvolver. Então eu tenho meus pontos fortes, meus pontos a serem melhorados. Esses pontos a serem melhorados, eu vou traçar um plano de capacitação. Então é o autodesenvolvimento, onde você busca depois com tudo isso, né, complementando minha frase, um autorreconhecimento, que é se, né, buscar o reconhecimento perante a comunidade, o cenário que você está inserido, mas principalmente fortalecer aqueles itens que você não era tão bom, né? E que você agora está melhorando na sua capacidade. Então, por exemplo, olha, eu sou bom em comunicação, sou bom em vendas, né? Eu sou bom na liderança, mas eu preciso me desenvolver, por exemplo, na gestão financeira. Então, esse é um ponto que você vai trabalhar um plano de capacitação, buscar treinamentos, né? Buscar assistir live, fazer um curso, uma pós-graduação, enfim. Você vai buscar conhecimento para poder se aprimorar nessa área e aí se tornar mais um setor, né, do seu autoconhecimento que seja forte. Bom, e aí eu tenho a autorresponsabilidade. Muitas vezes, né, e a maioria das vezes, não muitas vezes, mas a maioria, a gente vai buscando, né, engolindo vários sapos, vocês sabem do que eu estou falando, né? Eu vou, por não saber falar o não, eu vou tomando aquilo para mim, isso vai me sobrecarregando de uma tal maneira, né, que aí eu vou explodir, eu vou ter dor de garganta, eu vou ter dor no estômago, eu vou ter úlcera, eu vou ter enxaqueca, cada um responde de um jeito. Eu vou ter problema na coluna, por quê? Porque eu estou buscando, puxando tudo aquilo que não me pertence. Então, a autorresponsabilidade, um componente fortíssimo da inteligência emocional, é ler os contextos, leia o cenário, leia o contexto em que você está inserido, o que é seu e o que é do outro. E muitas vezes esse componente, ele é distorcido, você fala assim, então você está falando que não é para trabalhar em equipe, são coisas totalmente diferentes.
Você tem a sua descrição de cargos, você tem as suas tarefas, você tem as suas responsabilidades. Terminou aquilo que te compete, terminou aquilo que é seu, aí você, ó, quem é que está precisando de ajuda? Isso é trabalho de equipe, aí você vai fazer. Trabalho de equipe é dividir as tarefas para não sobrecarregar ninguém e todo mundo entregar o seu melhor. Então, a autorresponsabilidade focada na inteligência emocional é: faça aquilo que te compete da melhor maneira possível, fazer o que precisa ser feito e fazer bem feito, né? E depois, aquilo que você puder contribuir, lógico, você vai contribuir com o outro. Mas a autorresponsabilidade, acima de tudo, é: olha, o que é seu, o que é do outro e não te pertence. O quarto componente é a empatia. Então, olha que imagem, né? Essa imagem é uma imagem muito forte. Se enxergar pela percepção do outro, né? Então, assim, é realmente ter o olhar do outro, é realmente se colocar no lugar do outro. E diante dessa pandemia, diante de tudo aquilo que nós passamos, muitas vezes a pessoa fala a empatia, a gente ouviu falar tanto e a gente ouve falar tanto da empatia, tanto da comunicação. Mas será que você realmente trabalha a empatia? Será que realmente você se coloca no lugar do outro? Quando aquele cliente chega, né, bravo, cansado, esgotado, e ele começa a falar cobras e lagartos para você, poxa, será que antes de você rebater, será que você olha, realmente tem uma escuta ativa, sente o sentimento por detrás de tudo aquilo que ele está passando? Você se coloca no lugar dele? Ou muitas vezes é muito cômodo no lugar que você tá, você simplesmente falar não, 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 entendeu? Ou sim, 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 e tá tudo certo. Quer dizer, como é que você interpreta isso? Como é que você se coloca no lugar do outro? Nossa, campanhas de vacinação, não é, equipe? Nós tivemos campanha de vacinação, vai vacinar, por favor, contribua, leve um alimento, leve um mantimento para ajudar as pessoas que estão precisando. Quantos foram tomar vacina e quantos realmente levaram? Isso é empatia, né? Teve o período do frio, da estiagem, né? Fazer doação de roupas, de agasalhos, de cobertores. Quem fez? Quantos fizeram? Então, literalmente, o que é empatia? Você está num lugar onde você entra sem máscara. Então, isso é utilizar a nossa inteligência emocional, saber lidar com seus sentimentos, respeitar o do outro, respeitar o ponto de vista do outro. Isso é empatia, ok? Habilidades sociais. Então, diante de tudo isso, a gente fecha o componente da inteligência emocional com a habilidade social. Olha, eu preciso reconhecer as minhas emoções, eu preciso ler o contexto, né, em que eu estou inserido para saber lidar com elas, eu preciso saber de fato o que é meu e o que é do outro, preciso me colocar no lugar do outro para quê? A gente funila para a habilidade social, que é a nossa comunicação, a nossa interação, né? Então, tudo isso você não faz sozinho, você faz sempre com outro ou com várias outras pessoas nos cenários em que nós estamos inseridos. Então, a habilidade social é se fortalecer, né, em todas essas emoções que nós estávamos falando da inteligência emocional, para você se relacionar melhor, para você poder vender melhor, para você atender melhor seu cliente, para você ser uma pessoa melhor por onde quer que você passe, em qualquer cenário que você esteja. E aí eu estou trazendo aqui a segunda ferramenta. A primeira foi quem sou eu, né? Que nós fizemos tudo o que gosto, não gosto. E a segunda ferramenta agora é da análise SWOT, né? Análise SWOT pessoal. Análise SWOT é uma ferramenta muito em planejamento e administração nós utilizamos nossos negócios. Vocês já devem conhecê-la muito bem, onde a gente trabalha forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, mas nós trouxemos a análise SWOT pessoal também para você olhar para dentro de você, né? Para cada um de nós podermos fazer esse exercício, praticar. Hoje, no momento que nós estamos, não basta só a gente ouvir, a gente precisa praticar.
Como diz minha professora de yoga, o reto pensar é o reto falar e o reto agir. Não basta só você pensar de uma forma e falar de outra, pelo amor, né? E quanto mais agir de maneira diferente. Então você precisa pensar, precisa externalizar, falar aquilo que você acredita, naquilo que você pensa, e você precisa praticar, você precisa agir. E de tudo isso, entre o pensar e o falar, o que mais impacta, né, o nosso espelho são as nossas atitudes, são os nossos comportamentos, então é o agir. Então, você como líder, me escuta, né? Nesse momento, você pode estar falando uma coisa, na tua cabeça às vezes está pensando outra, mas você está executando outra. O teu colaborador, a cabeça dele vira um trevo. Peraí, ele está falando uma coisa e está fazendo outra. Então, por que eu tenho que seguir ele? Então, é nesse sentido que você se torna exemplo, é nesse sentido que você precisa olhar para dentro de si e ter uma linha reta, uma linha única de pensamento, onde que venha o que você pensa, o que você fala e principalmente suas atitudes, o como você faz. Você é exemplo, você é espelho. Trazendo a análise SWOT para o nosso contexto, eu quero que vocês reflitam no que vocês são fortes, né? Quais são as atitudes, quais são os seus comportamentos, qual é o seu talento, qual é o seu dom, qual é a sua habilidade. E todos nós temos, tá? Não adianta me dizer, eu não tenho talento nenhum. Tem sim. Se a gente for conversar, você vai me trazendo aqui e eu vou descobrir assim um pote de talentos em você, né? Então você tem vários talentos. Todo mundo tem os seus dons, os seus talentos, suas habilidades. Todo mundo tem o que precisa ser melhorado. Então, eu tenho minhas forças e eu tenho também aspectos comportamentais, preciso melhorar em alguma coisa. E é ótimo, né? Ótimo que a gente precisa sempre melhorar. Porque cada vez mais que você busca melhorar, cada vez mais você vai crescer, você vai se autodesenvolver, você vai se promover, né? Você vai buscar sua melhoria contínua. E dentro dos nossos ambientes, nós não podemos ficar na nossa zona de conforto. A gente precisa buscar nossa melhoria contínua sempre, ok? Quais são as oportunidades focadas pelos seus talentos, suas habilidades? O que você pode, né, transformar isso num negócio, num diferencial, num atrativo para a atividade que você exerce? Pensa sobre isso. E quais são as ameaças que, diante das suas fraquezas, diante de tudo aquilo que você tem que melhorar, se você não melhorar, né, e diante desse cenário adverso que nós vivemos, o que isso pode causar? Quais são os empecilhos para você conquistar novos mercados, atingir suas metas, seus objetivos? Então, a sua força de vontade, o seu querer, o seu crer que você pode e que você precisa fazer é muito importante para que os seus objetivos e suas metas, o seu sonho seja atingido. Então, de novo, o ponto, né? Se você quer um milagre, como um vídeo que nós iniciamos, se você quer um milagre, seja um milagre. Se você quer a mudança, que você seja essa mudança. É humanamente impossível que você, ou eu, ou todos nós que estamos aqui, que a gente persista, que a gente queira uma mudança, mas que a gente faça do mesmo jeito que a gente vem fazendo há tantos anos atrás aí. Isso não vai acontecer. A mudança só vai acontecer se você mudar de rota, se você traçar novas estratégias, se você fizer diferente. Se você fizer o que você sempre faz, a mudança não ocorre e o seu sonho não se realiza. Pensa sobre isso. E aí, estou trazendo aqui nesse momento para vocês. Tudo parte da nossa zona de conforto. Então, eu estou aqui no início, né, do início mesmo dessa régua, bem aqui no comecinho, eu estou na minha zona de conforto. O que é a zona de conforto, equipe? É aquela zona onde que tá tudo bem do jeito que tá, né? Eu tenho totalmente o controle sobre tudo que vai acontecer, porque faz anos que eu faço dessa maneira. Então, é a síndrome da Gabriela, vocês já ouviram falar disso?
Para aqueles que não ouviram, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Gabriela, eu sou Gabriela. Então, assim, nós não somos Gabriela. Eu sou Carla, você é o Antônio, você é o João, você é a Maria. Você pode ser até uma Gabriela, mas você não é essa Gabriela de sentar na sua zona de conforto, cruzar as pernas, esperar que as coisas aconteçam. Sentar atrás da tua mesa e achar que as coisas vão cair do céu. A gente tem que arregaçar as mangas e fazer acontecer. Olhar para dentro de você e buscar, né? Vai dar aquela borboleta batendo no estômago, né? Aquelas asas de borboleta, a hora que dá aquele arrepio, te dá aquele calafrio, que, poxa, é uma mudança. E isso você está crescendo, está saindo da sua zona do conforto e vindo para a zona do medo. Ou seja, você está saindo daquela segurança e vai te dar medo, vai te dar insegurança, você vai se sentir com falta de confiança sobre os passos a serem seguidos, mas isso faz parte do crescimento. Cada vez que eu falo, olha, eu estou no Sebrae há muito tempo, cada vez que eu vou fazer uma palestra, seja ela presencial, seja ela online, os 5 primeiros minutinhos dá aquela friozinho na barriga, tá? Parece aquela borboleta batendo, e você fala, graças a Deus, né? Que tá me dando isso, porque eu amo fazer o que eu faço. Então ainda existe gás, ainda existe motivação, ainda existe aquela vontade de fazer acontecer. O dia que você for fazer qualquer coisa da sua atividade, por exemplo, eu for dar uma palestra, eu entrar na plataforma, eu estar presencial, for fazer uma palestra, não sentir absolutamente nada, ligar o piloto automático e começar, pode pegar a bolsa e ir embora, porque isso já deixou de fazer diferença, de ser o teu propósito, de ser um diferencial na tua vida. Então, você precisa buscar essa borboleta, você precisa buscar esse frio, esse calafrio. É isso que vai te dar o gás para você correr e cada vez mais alcançar novos degraus. Saindo dessa zona do medo, você começa a entrar numa zona maior, nessa zona do aprendizado. Você começa a lidar com seus desafios, com seus problemas, você começa a adquirir novas habilidades, você começa a se conhecer. E você começa a olhar e entender, olhar para baixo e falar, meu Deus, eu estava nessa zona de conforto. Meu Deus, como eu estava muito fechado, como eu estava muito pequeno. E olha o tanto que eu estou crescendo. E literalmente você cresce, você encontra o seu propósito, você realiza seus sonhos, você busca novas metas e você conquista novos objetivos. Parabéns, você olha para o teu passado, agradece tudo o que aconteceu, mas vamos viver o presente e o futuro. Cada vez que você fica preso no teu passado, você não vive o teu presente e quanto mais o que é que vai ser do seu futuro. Então, olha para o teu passado, olha para essa zona de conforto, agradece o aprendizado que você teve, mas ressignifica tudo isso e bora lá, gente, bora lá fazer a diferença. Vem para a zona do crescimento, vem sentir esse frio na barriga, vem sentir essa borboleta, vem crescer, vem se transformar, né, dentro da tua vida, dos teus negócios, no cenário como um todo, ok? Bom, então existem algumas competências que são essenciais para o nosso negócio. E aí a gente vai conhecê-las agora focadas através da inteligência emocional. Vamos lá então, equipe. A primeira é a adaptabilidade. O que é, né, se adaptar? Poxa vida, nem precisa falar muito, porque a adaptabilidade é o nosso top primeiro, né? O nosso top one, ou seja, é estar, né? Fazer aquilo que precisa ser feito, fazer rápido e fazer na hora que precisa ser feito. Veio a pandemia, vamos sair do presencial, vamos para online, vamos fazer delivery, vamos fazer drive-thru, vamos fazer as entregas para o cliente, vamos abrir plataformas e-commerce, vamos entender de redes sociais. Bora lá, gente, a gente fez acontecer. E quem não fez, e quem não se adaptou, e quem foi resistente à mudança, infelizmente ficou. E essa adaptabilidade, essa nova realidade, ela veio para ficar, ela vai permanecer. Então,
olhar para dentro de si e ter essa emoção, ter esse comportamento de ser flexível e se adaptando aos melhores momentos, às melhores realidades, mas sempre fazer o que precisa ser feito e fazer bem feito. E aí eu quero trazer aqui para vocês um outro ponto de vista, né? Uma outra reflexão. A jornada é mais importante que o destino ou o destino é mais importante que a jornada? Depois vocês me trazem aí, né, no chat, participem comigo, mas assim, o que é que faz sentido para você? É o destino ou é a jornada até chegar ao teu destino? O que é que você acredita? E tá tudo certo do jeito que tá. Eu só quero saber como é que você lida com isso, como é que você interpreta a jornada e o destino, tá bom? E o equilíbrio emocional? O equilíbrio emocional é muitas vezes estar nessa corda bamba, né? Muitas vezes é caminhar sobre um trilho fino e você ter que se equilibrar sobre essas condições. Se equilibrar sobre o cenário da nossa empresa, as condições adversas, muitas vezes, da nossa vida. Nós somos postos à prova a todo momento. Então, nesse momento, o equilíbrio emocional vem também para te dizer, não toma como pessoal aquilo que não te diz respeito. Mais uma vez, olha lá trazendo para gente. Para de carregar coisas que não são suas. Para de trazer um peso que não te pertence. A de César o que é de César. Então, quer dizer, cada um que carregue o seu. Isso é ter o equilíbrio. Não entra numa discussão que não te pertence, né? Não vai brigar por aquilo que você não vai ter retorno e você vai ter um desgaste emocional muito grande. Para pensar, né? Dê valor naquilo que realmente precisa ser feito. Entra numa briga, mas numa briga que vale a pena, entendeu? E nesse momento eu quero trazer uma análise para vocês, tá? Nós temos, imagine essa pessoa, a gente tem uma pessoa em cima dessa linha, né, do trem, tá se equilibrando. E nessa analogia, eu quero que vocês, né, estejam em cima de um muro alto, ele é estreito, e cada um de nós estamos sobre esse muro. Quero que vocês façam a referência de vocês, não existe certo, não existe errado, mas eu quero que vocês façam essa reflexão. Do lado direito tem o bem e do lado esquerdo tem o mal. Cada um de nós estamos caminhando sobre esse muro estreito da nossa vida. Então, está ali a Carla caminhando de cabeça baixa sobre esse muro, né? Tem ali cada um de nós. E o bem, ele sempre olha e fala, Carla, desce do muro, vem aqui conversar comigo, né? O que que você tem? O que está acontecendo com você? Eu quero conversar. E a Carla continua caminhando sobre esse muro. O bem de muitos e muitos anos, a Carla continua caminhando e um dia o bem olha para o outro lado e diz para o mal, e você aí do outro lado, você não diz nada? E vocês sabiam que o mal responde, pessoal? O mal responde o seguinte, enquanto a Carla estiver caminhando sobre o muro, ela é minha. O que é essa analogia de andar sobre esse trilho ou andar sobre um muro estreito da nossa vida nos traz de reflexão? Que independente do lado que a gente vá descer, se você vai descer hoje pelo lado direito, amanhã você vai descer pelo lado esquerdo, né? As escolhas que a gente venha fazer, mas que a gente desça desse muro e que a gente tome uma atitude na nossa vida. Então, o V0, né? O time disso acontecer é o aqui e agora. Então, eu convido cada um de vocês que estão aqui, né? Que estão me acompanhando, que vocês desçam desse muro, seja o lado que for, né? Mas que você faça a sua escolha e que você tome sua atitude. Então, você pode estar me ouvindo e falar, nossa, eu tô arrastando uma corrente para tomar uma atitude na minha casa sobre tal atividade, eu vou fazer isso hoje. E é hoje mesmo que você tem que fazer, né? Você tá arrastando essa corrente para tomar uma atitude na tua empresa, com algum colaborador ou com alguma outra situação adversa, é agora que você vai fazer. Tome sua atitude, não deixa para amanhã aquilo que você vai fazer e precisa fazer hoje. Desce desse muro agora comigo, tá bom?
Resolução de problemas, né? Fazendo ainda parte do componente da inteligência emocional, das competências. Eu tenho aqui sempre um emaranhado na minha cabeça de problemas e eu sempre vou ter uma pessoa dos dois lados, né? Então, quando eu gero um conflito, quando eu tenho um problema, eu sempre tenho pessoas aqui dos lados envolvidas. Então, eu tenho uma do lado direito, tenho uma do lado esquerdo. E muitas vezes, na resolução de problemas, eu não foco no problema e eu foco nas pessoas. Então, nesse slide aqui, para trabalhar nossa inteligência emocional, nos envolvermos emocionalmente, é que a gente tenha uma palavra-chave que é a imparcialidade. O que é imparcialidade? É focar no problema e não nas pessoas, não tomar partido. E nós fomos muito conduzidos a vida toda a tomar partido, né? Quando a gente era criança, com os nossos irmãos, a gente brigava e a mãe vinha e falava: ah, com certeza foi a Carla e não foi a Nayara, com certeza foi a fulana e não foi a ciclana. Por quê? Porque nós somos talhados a sempre tomar partido, quem está certo e quem está errado. E aí isso nos traz o quê? Né? Um dispêndio de tempo. Enquanto eu estou tentando resolver quem está certo e quem está errado, o problema não foi resolvido, o cliente está lá na recepção parado esperando que alguém atenda, né? Ou a máquina na produção está parada. Ou seja, ou o cliente está esperando que o serviço receba o serviço na casa dele, a prestação de serviço. Enfim, né? A gente precisa focar no problema e não nas pessoas. Então, a palavra-chave para você resolver os problemas é a imparcialidade, né? Não deixar as percepções te distorcer e você tomar partido por um ou por outro. Focar naquilo que realmente interessa, que vai te dar resultado na empresa, que é resolver o problema. Empatia, a gente já falou bastante sobre empatia, mas ela vem reforçar aqui o componente da inteligência emocional, promover, né? Promover um ambiente empático. Então, ler o outro, né? Ouvir, ter a escuta ativa, se posicionar no sentimento do outro. Quer dizer, quando eu olho para essa figura, eu vejo essa mulher, tem nela uma adolescente, tem nela uma criança. Essa é uma figura onde que compete a cada um de nós, né? Eu sou o que eu fui eu sou uma criança, eu fui uma adolescente, me tornei uma mulher e tá tudo junto e tudo misturado, todos esses sentimentos dentro de mim. Então, tudo focado naquilo que eu fui aprendendo, naquilo que eu tenho de verdade, naquilo que eu tenho de princípios, e isso vem à tona na hora de eu entender o outro, me colocar no lugar do outro e conseguir me posicionar de alguma maneira. Então, empatia, uma das habilidades fundamentais para a gente trabalhar a nossa inteligência emocional também. Trazendo todos esses conceitos, a gente vem com a negociação. A negociação ela é a habilidade de entender as suas necessidades e saber fazer pedidos eficientes, ou seja, vá para uma mesa de negociação, primeiramente conhecendo quem é o seu parceiro, entendendo o que é que faz sentido para ele, sabendo quais são os valores dele, faz uma busca, né? Busca informações, busca esse comportamento empreendedor que está enraizado em você, faz uma pesquisa, entenda o que é que faz sentido, o que ele espera nessa negociação para você saber se vem de encontro com aquilo que você também espera. E a negociação, ela é uma boa negociação quando tem o ganha-ganha. Se você saiu sorrindo e o outro saiu chorando, foi uma péssima negociação. Então, tem que ter a parceria, tem que ter o ganha-ganha para que utilize, né, esse conceito de parceria e de ganha-ganha. Você vai utilizar a sua empatia, você vai utilizar a sua adaptabilidade, você vai utilizar os seus comportamentos empreendedores, busca analisar risco, busca a entender, a busca de informações por parte do outro,
comprometimento, né? Analisar eficiência e qualidade, ou seja, todos os componentes também do comportamento empreendedor para você trazer, né, nessa mesa, jogar limpo nessa mesa, deixar claro quais são as suas necessidades, quais são os seus objetivos e o do parceiro também. Só assim você tem um ganha-ganha. E isso tudo utilizando sua estratégia focada na inteligência emocional. E essa comunicação não violenta, né? Então, ou seja, você está dentro da negociação ou você está em qualquer ambiente que esteja inserido, para de julgar, né? Para de observar. Observa sem julgar, né? Quer dizer, e a primeira coisa que a gente faz é julgar sempre o outro. Entender como ele se sente, entender como você está se sentindo, começar a analisar qual a sua necessidade, o que é necessário do outro, enfim, todo esse contexto você trata de uma comunicação não violenta. Você não abre mão daquilo que você acredita, certo? Em detrimento do outro, isso é uma comunicação assertiva, mas você também não deixa, né, de buscar o que faz sentido para o outro, ou seja, falar a sua verdade, ter uma escuta ativa, internalizar o que faz sentido para o outro e juntos chegarem num consenso. Comunicação não violenta, você não precisa bater na mesa, aumentar o seu tom de voz e olhar para o outro e falar, você sabe com quem você está falando? Isso é uma comunicação altamente agressiva. O que a gente traz quando a pessoa, todos nós trabalhamos a nossa inteligência emocional, é não julgar, é ter um tom de voz saudável, né? E que a gente se relacione da melhor maneira possível. Bom, enfim, vamos refletir, né? Podemos controlar os fatos? Vamos colocar aqui um fato aqui, seja uma pandemia, seja uma coisa de um fator externo que vai nos influenciar muito. Nós podemos controlar fatos? Não, nós não podemos controlar os fatos. Nós podemos deixar de sentir emoções? Não, porque nós somos um pote, né? Um ser humano e que as nossas emoções, elas estão afloradas, né, em cada um de nós. Então, eu sou as 4 estações do ano, eu sou todas aquelas emoções, medo, alegria, raiva, tristeza e nojo, tudo ao mesmo tempo. Então, eu não posso deixar de sentir as minhas emoções. Entretanto, nós podemos gerenciar as nossas ações? Sim. Então, eu não posso não consigo controlar os fatos, eu não consigo deixar de sentir as minhas emoções, entretanto, eu consigo gerenciar as minhas ações. O que são essas ações, equipe? As nossas atitudes, os nossos comportamentos. Primeiro eu me reconheço para depois eu saber ler, lidar com isso. Então, aí eu consigo gerenciar as minhas emoções, ok? Posto dessa maneira, nós encerramos aqui eu quero trazer para vocês uma frase de Confúcio que é fantástica, que é: diga-me e eu esquecerei, envolva-me e eu lembrarei. Diga-me e eu esquecerei, mostra-me e eu lembrarei, envolva-me e eu entenderei para sempre. Confúcio. Eu espero que vocês estejam saindo desse nosso encontro melhores do que vocês entraram. Espero profundamente que vocês saiam com vários pontinhos de reflexão. Se vocês estão saindo um pouco mexidos, vocês mergulharam nesse rio comigo, estão saindo do outro lado molhados. Ou seja, vocês se permitiram a sentir, a entender, a refletir sobre todos os nossos conceitos que nós fizemos hoje. Espero que tenha sido muito bacana para vocês e minha gratidão pela entrega, pela participação. Obrigada.